Olá, esta é a sua TV Acref. Temos o prazer de receber em nossos estúdios o Dr. Fernando Blanco, diretor-presidente da Coface, seguradora de crédito. Prazer em recebê-lo. Obrigado, Pancho. Bom, vamos começar a nossa entrevista hoje querendo saber do senhor o seguinte: como é que, dentro da situação atual dessa crise, como é que se comportará o crédito no Brasil? Pergunta desafiadora. O crédito no Brasil ele vem crescendo a taxas crescentes durante vários anos. O crédito vem crescendo mais do que qualquer outra atividade. E, de alguma forma, nós detectamos que passamos talvez o limite do ideal. Então, o que a gente vê hoje é um refluxo do excesso de otimismo que instituições financeiras e uma seguradora de crédito como a nossa mesmo teve. Então, por exemplo, no nosso caso, nós não temos perdas de crédito como um banco ou como uma financeira, mas nós temos o chamado sinistro de crédito porque somos uma seguradora que garante as vendas entre duas empresas. E o aumento do volume de sinistros tem sido brutal. Então, o grande desafio agora é como nós, seguradoras de crédito, os bancos, as financeiras, como elas manejarão esse período de transição, porque nós vivemos uma transição entre um grande otimismo, com a economia crescendo rapidamente, e um momento de estagnação econômica agora. Não dá para puxar o freio de mão totalmente, porque para-se a economia, cria-se uma grande desorganização no sistema. Por outro lado, não dá para ser agressivo e dar crédito para quem quer, como era no passado. Então, estamos todos aprendendo, eu diria, como iremos passar por esse período. Mas a situação sob controle, tranquilo nesse aspecto. Sim. Quer dizer, claro que com maiores filtros, não é? Exatamente. A situação ela é sob controle, isso é bem colocado da sua parte, Pancho. Perde-se um pouco de dinheiro aqui, perde-se um pouco de dinheiro ali, mas estamos mantendo a atividade funcionando. Como é que o senhor está vendo a economia americana com todos esses problemas que, evidentemente, desencadeou um problema geral, mundial em termos financeiros? Olha, eu vejo assim, é como um tumor que começou a fazer uma metástase e agora o cirurgião está escolhendo como ele vai tirar esse tumor. A coisa começou no crédito hipotecário, migrou para o crédito em geral, brecou a economia real. E aí você tem um processo de retroalimentação, porque as instituições financeiras que já haviam perdido dinheiro com crédito hipotecário se torna mais conservadora porque sabe que poderá perder dinheiro por conta de uma recessão que se criou. Então o governo americano está numa situação bastante difícil porque vários bancos estão em situação muito difícil, são bancos que têm capacidade de gerar um impacto sistêmico na economia, e simplesmente não podem quebrar, eles não podem simplesmente parar de emprestar. E o governo americano, a única certeza que a gente tem é que ele está agindo e virá agir de forma bastante contundente para fazer aquela economia que representa 30% da economia mundial. É isso que muita gente às vezes não entende da gravidade da crise, mas nós estamos falando da maior economia do mundo no sentido de que ela é que puxa as outras, ela é a locomotiva. Sim. São os grandes consumidores do mundo que, portanto, movimentam as fábricas do mundo e que, portanto, fazem com que o dinheiro gire. Quando essa economia tem um problema tão sério e justamente no coração do sistema, que é o sistema financeiro, é uma coisa muito séria. Porém, o governo americano sabe exatamente onde deverá mexer e a gente espera que ao longo de 2010, que 2009 vai ser difícil. 2009 não adianta ter ilusão. É o ano de ajuste. É o ano de ajuste, exatamente. Eles vão tirar o tumor, vão fazer quimioterapia no paciente e em 2010 a vida começa a entrar no eixo. E como é que ficam as empresas seguros de crédito lá no exterior, nesse momento? Pois é, você fazer seguro de crédito no meio de uma crise de crédito, porque esta é uma crise de crédito. Muita gente comenta, o Brasil já passou por tantas crises, vai passar por essa também. Sim, vai passar por essa também.
O mundo vai passar por essa também. Mas essa é a primeira crise de crédito. E as pessoas estão atrapalhadas, porque é a primeira vez que acontece uma coisa de tal gravidade e estão tentando entender como funciona isso. E você ser uma seguradora de crédito no meio de uma crise de crédito é naturalmente uma coisa bastante dura. Nós temos cortado limites, estamos sendo muito menos agressivos do que no passado. O preço subiu, o preço da cobertura subiu. No exterior. E aqui também. Sim. E aqui também. Porque o negócio tem que ser sustentável. Como as perdas nossas, com os sinistros de crédito, as nossas perdas aumentaram muito, a forma de compensar o resultado da companhia para que ela atravesse a crise passa pelo aumento do preço da apólice, o que é similar ao que a gente vê no próprio mercado financeiro de onde eu venho particularmente, que aumenta a inadimplência ou acaba subindo os juros lá na ponta, o spread até mantém-se estável porque aumentou a inadimplência, é mais ou menos como funciona no nosso caso. Isso está acontecendo com todas as seguradoras, é um momento duro, como está sendo para os bancos, está sendo para as seguradoras de crédito. Como é que uma seguradora de crédito opera? Pois Como bem. é que os nossos telespectadores possam ter uma consciência melhor Pois sobre sua área? É um negócio muito novo no Brasil. A imensa maioria das companhias, e a imensa significa 5, é um mercado de poucos agentes no mercado, tanto aqui como no mundo todo. Nós temos um negócio que surgiu na Europa, onde os governos, eles criavam essas seguradoras estatais, visando apoiar as exportações dos países. Quer dizer, uma empresa francesa, como é o nosso caso, a Coface é uma empresa francesa que nasceu no governo francês há 64 anos. O empresário francês queria exportar para a Argélia, tinha medo daquela exportação, não sabia se seria pago, o governo francês ia lá e estruturava esse seguro. Foi tudo privatizado no mundo todo, viemos para o Brasil no início dessa década, já operávamos à distância, mas estruturadamente aqui, a partir de 2002. O que acontece é assim, a empresa A vende para a empresa B, tem uma duplicata na mão, 30 dias, 60 dias, 90 dias, e ela não é banco, ela não entende direito de dar crédito, então ela diz, Sim. Bom, eu conheço o meu cliente há muitos anos, mas eu acho que eu quero um seguro de crédito. Então, basicamente isso, é uma operação relativamente simples. Se o cliente atrasa no pagamento, simplesmente atrasa, uma mora, ele tem direito a chegar e a lançar um sinistro na companhia de seguros. E a seguradora vai assumir aquela dívida, irá cobrar aquele cliente inadimplente, e depois de um determinado período, se não consegue cobrar, ela vai e indeniza o cliente e continua cobrando aquela dívida até o dia que ela conseguir recuperar Se alguma ele paga, coisa. continua o seguro normalmente. Normalmente. Continua a operação andando. Aquele cliente, o cliente que dá um calote no nosso cliente, o cliente do nosso cliente, deu um calote nele, deu uma inadimplência, etc., ele tem as linhas cortadas. Então, o que acontece? Isso é importante ressaltar, que a seguradora de crédito, ela funciona como um alavancador de negócios. Porque se a sua empresa antes dava crédito de 1 milhão para um determinado cliente seu,